placa? É interessante. Jesus deixou claro isso, né? Quando ele disse, um será tomado, outro será deixado, 50%. Estarão dois no campo, estarão dois dormindo. A ideia de estar preparado, né? Porque como vocês mesmos perceberam, a escatologia que conta é a escatologia individual, né? Porque essa é que me toca diretamente, primeiramente, né? E segundo, esta ideia da graça, da misericórdia, da salvação, né? Que vai alcançar sua plenitude em Cristo, né? Cristo é que foi julgado, ferido, para que o Espírito Santo viesse, né? E isso é graça pura, né? Pura graça. Então o apóstolo Paulo fala do dia da ira. É o mesmo tema. Seremos salvos do dia da ira. O dia de Cristo, o dia do nosso Senhor, né? Significa dizer, irmãos, que a mesma noção de uma prestação de contas pertence ao Novo Testamento. Não. Que nós responderemos a Deus. O apóstolo Paulo fala que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para prestarmos conta, né, do bem ou do mal que fizemos em vida. Isso é muito claro no Novo Testamento também. E o Novo Testamento termina com um acerto de contas, né, que mostra a nossa dignidade. Porque nós só prestaremos contas porque somos quem somos. Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E carregamos a dignidade de Deus, né? O seu gatinho de estimação, o seu cachorrinho não prestará contas. Não prestará contas. Mas porque nós entendemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, prestaremos contas. Nossa dignidade é nossa responsabilidade. Nossa dignidade se volta sobre nós como responsabilidade. Quando a gente olha para o mundo, né, e vê o mesmo quadro se formando, né, de corrupção, de negligência, de esfriamento, de apostasia, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, né? Nós temos que lembrar disso. Eu tenho dificuldade quando eu encontro uma linguagem muito detalhada, por exemplo, de Joel, que fala aqui do sol, de Sofonias, de não sei onde está, que fala aqui, os céus que agora existem a terra têm sido tesourados para o fogo, passarão os estrombos, seus elementos descerão abrasados. Então, eu tenho dificuldade de acreditar que isso não seja uma linguagem literal. Sim. Mas, por exemplo, aqui de Joel, quando fala que o sol se converterá em trevas, em sangue, pode estar falando de um eclipse? Olha, se a gente pensar que ele, deixa eu ver aqui nesse caso, se ele, porque às vezes o profeta vê e descreve, né? Às vezes é dito para ele. Nesse caso aqui, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel, né? Nesse caso aqui, me parece que ele ouviu e não viu, né? Mas às vezes, vamos ver o caso, normalmente o profeta descreve no início do seu livro se ele recebeu uma palavra ou se ele teve uma visão, né? Por exemplo, Obadias fala visão. O caso de Sofonias, palavra do Senhor, né? Como é palavra, eu entendo que ele ouviu essa descrição, né? Amós já teve visões. Então, Amós teve visões e palavra, né? Porque ele como é que ele descreve o início? Palavras que em visão. Palavras que em visão. Então, normalmente o profeta descreve por qual meio ele recebeu a revelação, né? Agora,
difícil. Né? Porque como nós entendemos que esses eventos se referem ao futuro, né? A gente pode colocar a pergunta, nós que estamos aqui na linha do tempo, né? Podemos nos perguntar quem presenciar os eventos, como os experimentará. Né? Então, existe a possibilidade de o Antigo Testamento usar uma linguagem pictórica, picture, figurativa, dramática, com cores, etc, etc, para expressar algo, sem que isto signifique exatamente o que está sendo descrito. Essa é uma possibilidade. Né? Neste caso, a gente poderia dizer que, do ponto de vista escatológico, a descida do Espírito Santo foi algo espetacular, de sangue, nuvens, vapor e etc. Mas Pedro não viu nada disso. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é que você tenha uma caçamba cheia de profecia, ela derramou uma parte e reteve algo que vai se cumprir no futuro. Né? Então, eu que estou aqui, né, olhando para o céu, olhando para os eventos, olhando para os acontecimentos, que percepção eu tenho? Né? Eu quero terminar essa aula com esta preocupação. Né? Eu me preocupo muito com essa nossa experiência da escatologia. Porque, por um lado, nós já estamos dentro do tempo. Os últimos dias que eles vislumbraram são esses que nós vivemos. Então, esses caras aqui do passado, que disseram últimos tempos, se referiram aos nossos eventos. Vou dar uma prova apenas, né? Hebreus capítulo 1, versículo 2. Ouvendo Deus outrora falado aos pais por muitos modos, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ou seja, nós estamos vivendo os últimos dias. Esses 2000 anos, na perspectiva da escatologia, são o tempo do fim, o tempo da plenitude. Deus não tem mais nada para a história da humanidade, a não ser a revelação de Cristo. Por isso a plenitude. Que percepção nós temos disso? Essa é a questão, né? A nossa vidinha pequenininha aqui, né? Esse risquinho no tempo aqui, que percepção nós temos dos eventos globais? E hoje, como esse meu hoje, minha vida, né? Nossa pingo no tempo, experimenta esta escatologia, né? Porque tudo fica parecendo que está guardado as 7 chaves para o futuro. Não está. Os eventos que Jesus previu já estão em curso. E que percepção nós temos deles? Então, de certa forma, nós temos aqui um encargo muito grande a respeito disso. Um encargo grave a respeito disso. Para a gente ir pensando aí ao longo das próximas aulas. Então, nem chegamos a Apocalipse, né? Não. Agora que colocar o selo, o cavalo, o aí vai virar uma confusão. Por isso que raios e trovoadas. Oremos, pois.